Amém. Eu pedi a Mariana para escolher um hino para hoje e nós não combinamos. Eu só falei para ela escolher um hino e acabou que o hino que ela escolheu tem muito a ver com a nossa aula de hoje, o hino 52, e nós vamos entender ao longo da aula por quê a letra da canção tem relação com o nosso tema de hoje. Eu gostaria de iniciar a nossa aula fazendo uma pergunta e eu queria que vocês refletissem profundamente sobre essa pergunta. A pergunta é a seguinte: que tipo de Salvador é Jesus? Ou, em outros termos, que tipo de Salvador é Jesus para você? Essa pergunta, ela não é sem fundamento. Ela é baseada na última aula que o nosso irmão Agnello ministrou e, segundo ele, nós temos a capacidade de concebermos um Deus falso, de modo que, quando adoramos a esse Deus, na realidade estamos cometendo idolatria. Nesse contexto, nesse mesmo sentido, nós, seres humanos, temos a capacidade de criar um falso Salvador, um Cristo que não é o Cristo revelado nas Escrituras. Nós constantemente temos a capacidade de atribuir a Cristo as nossas preconcepções, os nossos pressupostos, os nossos preconceitos, de modo que nós criamos um falso Cristo, um falso Salvador. Na psicologia, esse fenômeno é chamado de projeção. Projeção é o ato de você atribuir a alguém as suas próprias qualidades pessoais. Só que quando nós fazemos isso, acabamos criando um falso Cristo, um falso Salvador. Então a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem é justamente essa: que tipo de Salvador é Jesus? Você sabe responder essa pergunta? Se uma pessoa pergunta a você do que Cristo te salva, você sabe responder a ela? Qual é a salvação que Cristo nos traz? E como eu disse, é comum nós atribuirmos a Cristo nossas próprias preconcepções e criarmos um falso salvador. Podemos citar alguns exemplos. Uma pessoa com um viés mais progressista ou de esquerda, ela tende a atribuir a Cristo as suas próprias preconcepções. Então, uma pessoa mais progressista, ela tem uma postura mais revolucionária ou de ruptura institucional e ela atribui isso a Cristo e concebe um Cristo do tipo revolucionário, como se Jesus tivesse vindo ao mundo para instaurar uma revolução e acabar com o Império Romano. Só que esse Cristo, como nós sabemos, não é o Cristo, não é o Salvador que as Escrituras nos revelam. Um outro Cristo muito criado pelas pessoas e pelas suas próprias preconcepções é um Cristo do tipo mestre moral. Jesus seria só um cara legal que veio ao mundo para nos ensinar valores morais que, se fossem seguidos, tornariam o mundo um lugar melhor. Mas esse também não é o Cristo que as Escrituras nos revelam. E talvez você e eu não concebamos um Cristo desse tipo, mas nós, mesmo cristãos, podemos conceber um Cristo que nós poderíamos chamar de gênio da lâmpada, que é um Jesus que veio, encarnou, morreu na cruz e a única função dele é realizar todos os nossos desejos. Quando nós oramos a esse Cristo, é como se nós estivéssemos esfregando aquela lâmpada do Aladim, Jesus sai da lâmpada e satisfaz todos os nossos desejos. Só que esse também, por mais comum que possa parecer para muitas pessoas, não é o Salvador das Escrituras, não é o Cristo da Bíblia. Então, como nós sabemos que tipo de Salvador é Jesus? Como nós sabemos quem é de fato Cristo e o que de fato ele veio fazer? Nos voltando, obviamente, para as Escrituras. E o texto que nos ajuda a compreender que tipo de Salvador é Jesus é o texto de Mateus capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, mas vamos nos ater a apenas dois deles. Nós vamos detalhar apenas dois versículos para compreendermos quem é Jesus, para respondermos a nossa pergunta inicial. Então eu vou ler e os irmãos acompanhem comigo. Mateus capítulo 1, e mantenham as Bíblias abertas para nós compreendermos melhor. Diz o texto o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde,
E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu só li para nós nos situarmos no contexto, mas o versículo que eu gostaria de dar ênfase é apenas o versículo 1, por enquanto. Mas antes de nos atermos ao texto propriamente dito, duas coisas precisam ficar claras quando nós lemos o Evangelho de Mateus e o Novo Testamento de modo geral. Em primeiro lugar, toda a leitura rica do Novo Testamento, toda a leitura aprofundada do Novo Testamento pressupõe, requer um conhecimento aprofundado do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento concebe a história de Jesus e o seu ministério como a concretização final da história de Israel. Jesus ele é o ápice da história do povo judeu, de modo que, se nós não compreendermos a história do povo judeu, se nós não compreendermos o Antigo Testamento, nós teremos um conhecimento muito raso sobre Jesus e sobre o seu ministério. Então, esse é um primeiro ponto. Uma segunda observação importante é que devemos estar conscientes que no capítulo 1 do seu evangelho, Mateus, ele como que dá a nota de toda a canção, de todo o evangelho. Ele aqui expressa os principais temas que serão abordados ao longo do seu evangelho. Então, basicamente, uma introdução em que ele quer demonstrar que em Jesus, todas aquelas promessas do Antigo Testamento são cumpridas. Jesus é o cumprimento final das promessas do Antigo Testamento. Então, essas duas observações devem pautar a nossa leitura do Novo Testamento e de Mateus também, que é compreensão do Antigo Testamento, nós vamos avaliar algumas coisas, e compreender que Mateus está dando os principais temas aqui no capítulo 1. Então vamos voltar os nossos olhos para o versículo 1, que diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para aqueles que chegaram após, nós queremos responder a seguinte pergunta: que tipo de Salvador é Jesus? Nós vimos que algumas pessoas concebem um Salvador que não é o da Bíblia, e a partir da leitura de Mateus nós vamos compreender que tipo de Salvador de fato é Jesus. Então, versículo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Percebam que Mateus utiliza a palavra geração. E é interessante que no original grego, essa palavra ela deriva da palavra Gênesis, que é o título do primeiro livro da Bíblia. Como nós sabemos, a palavra Gênesis significa começo, origem, princípio, início. E ao empregá-la aqui, Mateus quer que nós prestemos atenção nas origens, ou no início, ou na ancestralidade genealógica de Jesus. Ele quer nos mostrar quem são os ancestrais de Jesus. Esse é o propósito de uma genealogia. Percebam que a tradução diz livro da geração. Só que nós poderíamos facilmente traduzir como livro da genealogia de Jesus Cristo. Então, ele quer traçar a ancestralidade de Jesus. Ele quer mostrar quem são os antepassados de Jesus. Mas qual é o propósito de começar o evangelho com uma genealogia? Por que ele não vai direto ao ponto, tratando do ministério de Jesus, tratando dos seus milagres, tratando da sua morte e ressurreição? Porque ele começa a sua obra com uma genealogia. Muitas pessoas começam a ler Mateus e têm uma certa dificuldade de entender por que ele começa o seu evangelho dessa maneira. Não faz muito sentido para nós hoje ocidentais ler uma obra que começa com uma lista de ancestrais. Só que tem um propósito nisso. Existe um propósito bem claro e existem vários propósitos, mas nós vamos nos ater apenas ao principal deles. Percebam aí que após dizer livro da geração de Jesus Cristo, Mateus diz o seguinte: filho de Davi e também filho de Abraão. No início, eu havia dito que para nós compreendermos o Novo Testamento, precisamos compreender o Antigo Testamento. E justamente Davi e Abraão são duas pessoas muito importantes na história do povo judeu. Para nós compreendermos Jesus, temos que compreender quem foram Davi e quem foram Abraão. Então vamos começar por Abraão. De acordo com Gênesis 12, Abraão ele foi eleito por Deus para uma importante missão, a missão de abençoar todas as nações da terra. Ele inicialmente era chamado de Abrão, e ele foi retirado, ou foi chamado por Deus, de Ur dos Caldeus, para essa missão. Devemos nos lembrar que antes do capítulo 12 de Gênesis, o mundo ele estava mergulhado em uma profunda escuridão. Desde a queda de Adão no Jardim do Éden, as pessoas começaram a espalhar violência pelo mundo, pecado, ter filhos indevidos, e assim sucessivamente, de modo que o mundo estava num caos total. E aqui no capítulo 12, Deus como que acende uma luz em meio à escuridão ao chamar Abraão para essa missão. Abraão seria aquele por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas.
Alguém pode abrir aí em Gênesis capítulo 26, versículo 3 a 4? Gênesis capítulo 26, versículos 3 a 4. Quem achar pode ler, por favor. Obrigado. Então percebam que aqui Deus está fazendo uma promessa a Isaac. Ele está renovando ou está confirmando aquela promessa que havia sido feita ao seu pai Abraão. E vejam que no final do versículo 4, Deus confirma a promessa dizendo o seguinte: e por meio dela, da sua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Na minha versão está nações. Qual é o sentido de bênção que Deus promete aqui a Abraão? Uma aula passada eu havia dito que bênção e maldição, elas possuem pelo menos dois sentidos na Bíblia. Um primeiro sentido de bênção e maldição é de fertilidade e proteção contra perigos. Se vocês pegarem lá em Deuteronômio, por exemplo, vocês verão que Deus afirma para Israel que se eles seguissem os mandamentos, se eles obedecessem a Deus, eles seriam abençoados. E no que consiste essa bênção? Basicamente consistia na chuva, cair chuva do céu, na terra dar os seus alimentos, nos animais terem crias, nas pessoas terem filhos, nos inimigos de Israel não atacarem Israel. Então percebam que a bênção, em um primeiro sentido, ela tem o caráter de proteção contra perigos e fertilidade, tanto humana quanto de plantas e animais. E a maldição, obviamente, é o contrário. Quando o povo fosse amaldiçoado por causa da desobediência, a chuva não cairia do céu, a terra não daria os seus frutos, os animais não teriam crias, os inimigos de Israel os atacariam. Então esse é o sentido de bênção e maldição, em um primeiro momento. Só que a Bíblia também concebe um outro sentido de bênção e maldição, que é basicamente bênção como sendo a comunhão de uma pessoa com Deus e a maldição como sendo o afastamento de Deus. E é justamente esse propósito que a promessa feita a Abraão tem. Quando Deus diz a Abraão que na descendência dele, ou no descendente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas, basicamente o que o texto está dizendo é que, por meio do descendente de Abraão, um dia, todas as nações da terra estarão em comunhão com Deus. Isso soa familiar, não soa? Qual era o local, ou o nome do local, em que o ser humano estava em perfeita comunhão com Deus? Em perfeita sintonia com Deus? Exatamente. Então percebam que a promessa feita a Abraão é uma promessa de restauração dessa comunhão original. Por meio do descendente de Abraão, todas as famílias da terra um dia voltarão a essa comunhão com Deus. É interessante que no relato de Gênesis acerca do Éden, nós tendemos a pensar o Éden como um local amplo que abrange todo mundo, só que o Éden era apenas um localzinho e era um jardim numa região chamada Éden. E fora do Éden havia outras regiões. E qual é a exigência que Deus faz a Adão? Crescei e multiplicai. Ou seja, o propósito de Deus era que a semente de Adão se expandisse por toda a terra. Só que o pecado, a queda de Adão, ela acabou fazendo o efeito contrário. Ao invés de espalhar semente santa pela terra, por causa do pecado de Adão, a terra foi espalhada pela terra violência, escuridão, pecado. Então, nesse primeiro momento, parece que a promessa de Deus falhou. Ora, Deus criou o mundo para que uma semente santa se espalhasse e criasse um mundo de pessoas em comunhão com Deus, só que agora Adão pecou e esse mundo está cheio de violência. As pessoas não estão mais em comunhão com Deus e estão imersas em seus pecados. Só que em Abraão, na eleição de Abraão, percebam que Deus ele afirma que esse propósito não se perdeu. Por meio do descendente de Abraão, um dia, de fato, todas as nações da terra serão abençoadas, todas as nações da terra estarão em comunhão com Deus. Agora, uma pergunta interessante é: quem é o descendente de Abraão? Percebam que a promessa é feita a Abraão de que o seu descendente abençoaria todas as nações. Mas quem é esse descendente? Alguém sabe me responder? Mais alguém? Vamos abrir aí em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então percebam que a promessa
feita a Abraão, de um descendente abençoador de todas as nações, em um primeiro momento pode ser interpretada como a descendência física de Abraão, ou seja, o povo judeu. Só que o apóstolo Paulo afirma que o verdadeiro descendente de Abraão não é uma multidão de pessoas, ou seja, o povo judeu, mas sim uma pessoa, um homem judeu, que é o próprio Deus, que é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Só que olhem, reparem no versículo 29 do capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então percebam que, em um primeiro momento, Cristo é o descendente de Abraão, só que nós, que estamos em Cristo, você e eu, também somos descendentes de Abraão, não segundo a carne, mas justamente porque estamos em Cristo. Então vamos voltar novamente nossos olhos para o versículo 1 de Mateus, do capítulo 1 de Mateus. Vejam que Mateus diz que Jesus é filho de Abraão. Então, qual é o propósito de Mateus ao afirmar que Jesus é filho de Abraão? Justamente que Jesus é aquele por meio de quem as promessas feitas a Abraão serão cumpridas. Cristo é aquele descendente que abençoará todas as nações. Então, vejam que a genealogia tem esse propósito, confirmar as promessas do Antigo Testamento. Alguém tem alguma observação? Então, esse é o primeiro. Isso ficou claro, que ao afirmar que Jesus é filho de Abraão, Mateus quer nos mostrar que Jesus cumpre essas promessas feitas a Abraão. Essa é uma primeira observação. Mas percebam também que Mateus diz que Jesus é filho de Davi. Davi, ele foi o segundo rei de Israel e foi responsável por levar aquela nação a um período de glória, de prosperidade e de paz. E o texto de 2 Samuel capítulo 7, diz que Davi estava lá no seu palácio, tranquilo, não havia guerra, havia relativa paz no seu reino. E ele pensou consigo, ora, eu tenho um palácio gigante, eu tenho um exército, eu tenho paz, prosperidade, mas a arca de Deus, que era o local onde a presença de Deus ficava, ela fica em uma casa de pano. E Davi, então, propôs no seu coração criar um templo. Ele propôs no seu coração criar uma casa para o Senhor, que fosse um templo com ouro, com bastante complexidade, mais complexo do que uma mera tenda, um mero tabernáculo. E por causa desse anseio de Davi de construir um templo para o Senhor, Deus promete a ele uma coisa. Deus promete a ele um descendente, um filho, um descendente futuro, por meio de que seria um rei eterno, que estabeleceria um reino que não teria fim. Vejam aí 2 Samuel capítulo 7, versículo 12 e 13. É a promessa que Deus faz ao rei Davi, a promessa do Messias. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 13. Quem achar pode ler, por favor. Obrigado. Então aqui nós temos a promessa do Messias, que no grego é Cristo. Cristo e Messias são a mesma palavra, só que em línguas diferentes. E aqui nós temos a primeira promessa de um Messias, de um rei descendente de Davi que estabeleceria um reino eterno. Só que essa promessa, por mais que os judeus acreditassem nela, ela, de certa maneira, pode ter enfraquecido no coração de algum deles por diversos motivos. A história de Israel é uma história de altos e baixos, de derrotas e vitórias. E após a morte de Salomão, que era o filho de Davi, o reino de Israel ele se dividiu em dois. E cada reino tinha um rei próprio, e a maioria desses reis foram reis perversos. Então, como imaginar ou como acreditar em uma promessa de que haveria um rei de Israel que reinaria eternamente se o reino estava dividido? Então, parecia difícil acreditar nesse tipo de promessa. Atrelado a isso, com o passar dos séculos, os dois reinos foram destruídos. O reino do norte foi destruído pela Assíria e o reino do sul ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, que destruiu completamente a cidade de Jerusalém e destruiu também o templo de Jerusalém. E a própria presença de Deus saiu do templo de Jerusalém. Então, como imaginar que Deus um dia reinaria eternamente em Israel, sendo que aquela nação não mais existia, sendo que o seu povo havia sido levado escravo para uma outra nação? E, aliás, esse tema do cativeiro é interessante porque ele vai pautar a escrita de Mateus. Com a invasão da Babilônia, a destruição de Jerusalém, Nabucodonosor levou milhares de judeus para a Babilônia cativos.
Esse período foi conhecido como exílio, o exílio da Babilônia, o cativeiro da Babilônia. Mateus vai chamar de deportação para a Babilônia. Então imagine, Deus prometeu a você um rei que reinaria eternamente, mas agora você está em uma nação estrangeira, longe da sua terra, sem templo, sem os objetos sagrados, os quais você, por meio dos quais você adorava a Deus. Como crer em uma promessa de um rei que reinaria eternamente? E esse exílio da Babilônia, ele durou 70 anos. Após o exílio, eles voltaram para sua terra, teve um período de paz, mas novamente eles foram dominados por um reino estrangeiro que era o Império Romano, de modo que nos dias de Jesus, do Novo Testamento, muitos judeus acreditavam que esse rei descendente de Davi, esse rei que reinaria eternamente, viria para destruir o Império Romano e estabelecer o seu reino, ou seja, muitos judeus esperavam um Messias do tipo militar, do tipo guerreiro, que destruísse os seus inimigos e estabelecesse o seu reino. Só que Mateus, ele frustra essa expectativa. Percebam que os judeus, assim como nós, conceberam um salvador falso. Não é esse o salvador que Mateus nos descreve. Mateus não fala de um salvador do tipo militar ou guerreiro. Mateus fala de um tipo diferente de salvador. Só para nós concebermos um pouco a compreensão de muitos judeus acerca do Messias que eles esperavam, eu vou ler o capítulo 52 de Isaías, que diz o seguinte: Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Percebam que Isaías, ele utiliza uma linguagem quase que militar, falando de um mensageiro que veio correndo e avisar que Deus se tornou rei. Deus estabeleceu o seu reino, destruiu os seus inimigos. Então, muitos judeus interpretavam as boas novas, ou o evangelho, como uma mensagem de vitória militar sobre o Império Romano, como Deus dando fim a esse exílio. Por mais que eles estivessem de volta à sua terra, o fato de estarem sob domínio estrangeiro ainda era concebido por muitos deles como uma espécie de exílio. Só que Mateus, ele frustra essa expectativa judaica. E ao falar que Jesus é filho de Davi, Mateus quer basicamente dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o descendente de Davi esperado, só que ele é um tipo diferente de Messias. Ele não é o Messias esperado pelos judeus, mas é algo completamente distinto e completamente superior àquilo que era esperado. Então, só para recapitularmos, percebam que Mateus diz que Jesus é filho de Abraão e também é filho de Davi. Ou seja, basicamente ele quer dizer que Jesus cumpre tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Todas aquelas promessas feitas no Antigo Testamento são cumpridas por meio de Cristo. Mas isso ainda não responde àquela nossa questão inicial. Que tipo de Salvador é Jesus? Jesus é um tipo de Salvador revolucionário que veio destruir o Império Romano? Ou ele é um Salvador meramente do tipo mestre moral que ensina bons valores? Ou ele é um gênio da lâmpada que satisfaz todos os nossos desejos? Essa é uma questão que Mateus vai responder. Vamos voltar os nossos olhos para o versículo 18 agora de Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Nesse texto, Mateus vai responder quem é Jesus, que tipo de Salvador ele é. Acompanhe comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E um anjo do Senhor... E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A resposta à nossa pergunta é dada pelo próprio nome de Jesus. No Antigo Testamento, encontramos algumas pessoas chamadas Josué. E em hebraico, o termo Josué, o nome Josué, é Yehoshua. Yehoshua significa Josué em hebraico. Só que havia uma forma, e significa o Senhor é salvação. Josué significa o Senhor é salvação. Só que além do nome Yehoshua, havia uma abreviação desse nome. Qual é a abreviação de Yehoshua em hebraico? Yeshua. O hebraico Yeshua é a abreviação de Yehoshua. Então, se Yehoshua, Josué, significa o Senhor é salvação, Yeshua significa o Senhor salva. É uma forma abreviada do nome. Quando esse termo Yeshua, que é a abreviação de Josué, vai para a língua grega, ele se torna Jesus, que em português se torna Jesus. Então o nome Jesus era um nome comum que significa o Senhor salva. Agora percebam
que a afirmação do anjo, você o chamará de Jesus, está no imperativo na língua grega. É uma ordem. Você vai chamar ele de Jesus, você vai chamar ele de o Senhor salva. Por quê? Vejam aí, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. A palavra povo aí no grego é a palavra laos. Ela se refere exclusivamente ao povo judeu. Nesse primeiro momento, a salvação do povo a que Mateus está se referindo não é nossa, gentios, mas é sim do povo judeu. Então, que tipo de Salvador é Jesus? Mateus afirma que ele veio nos salvar dos nossos pecados. Então vejam, Jesus não veio libertar o povo do Império Romano, tanto é que muitos cristãos foram mortos pelo Império. Jesus não veio ensinar apenas valores morais, ele veio nos salvar dos nossos pecados. É isso que significa o nome de Jesus. O Senhor salva de quê? Dos nossos pecados. Percebam que isso é contrário a muitas das nossas intuições acerca de Jesus. Se você for para a rua e perguntar para uma pessoa, Jesus te salva de quê? A pessoa vai falar assim, ele me salva do inferno. De fato, ele te salva do inferno. Só que, além disso, acima de tudo, o inferno é apenas consequência. Jesus veio salvar da causa que te leva ao inferno, que é o pecado. O pecado é o verdadeiro inimigo. O pecado é o verdadeiro império do qual Jesus vem nos salvar. Como eu havia dito, muitos judeus acreditavam que estavam no exílio ainda, embora eles estivessem de volta na sua terra, de Jerusalém. Eles estavam dominados pelo Império Romano e acreditavam que estavam em um exílio. Só que percebam que Mateus nos mostra que o verdadeiro livramento que o Messias traz não é um livramento do Império Romano ou do Império da Babilônia. O verdadeiro império inimigo é o Império das Trevas e o Império do Pecado. Por quê? Porque é o pecado que faz o verdadeiro exílio entre o homem e Deus. É o pecado que separa o homem de Deus. Isaías 59 diz o seguinte: as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. É o pecado que é o verdadeiro inimigo. É ele que promove esse exílio. O exílio não é algo meramente material ou físico. O exílio não é meramente ser retirado da sua terra e ser levado para outra terra. Não é algo desse tipo físico. O exílio que Mateus nos mostra é um exílio espiritual. É o distanciamento do homem e Deus. E Jesus veio justamente romper, dar fim a esse exílio e estabelecer novamente a comunhão com Deus. Então percebam, Jesus ele é filho de Davi porque ele é o rei Messias que vem confrontar o império inimigo. Só que o verdadeiro império inimigo não é Roma, mas sim o império das trevas. No Antigo Testamento, é interessante que antes de assumir o trono, o rei ele era ungido. Derramavam óleo ou azeite na cabeça dele, a fim de capacitá-lo para a sua missão. E Jesus ele também é ungido, só que ele não é ungido com óleo, ele é ungido com o Espírito Santo. O Espírito desce sobre ele, e isso é uma forma superior de unção, uma forma superior de capacitação. E no Antigo Testamento, após ser ungido, o rei de Israel ele estava apto a ir para a guerra, ele estava apto a tratar de assuntos de Estado. Basicamente, ele podia fazer tudo aquilo que um rei de fato faria. E Jesus, após ser ungido pelo Espírito Santo, qual é a primeira atitude dele? Qual é a primeira. O que acontece logo após o batismo de Jesus? Diz o texto que Jesus é impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. Basicamente, ele é como um rei que vai para uma batalha, só que não é uma batalha do tipo militar. É uma batalha do tipo espiritual. Ele vai ao deserto ser tentado pelo diabo. Ele vai ao deserto ser tentado pelo Império das Trevas, que é o verdadeiro inimigo. Roma ela é só um fantoche nas mãos do Império das Trevas. E Jesus ele vence a batalha contra Satanás tanto no deserto quanto na cruz, de modo que por meio da vitória de Cristo na cruz nós somos libertados desse império das trevas e do pecado. O apóstolo Paulo em Colossenses diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa, transportou para o reino do Filho do seu amor, é uma palavra interessante. Ela é uma palavra de cunho militar que era utilizada quando dois reinos entravam em batalha. Então imaginem, por exemplo, que tem dois reinos em batalha. E um desses reinos ele derrota o outro. Só que o rei vencedor ele não se contenta meramente em derrotar o reino inimigo. Ele também toma toda aquela população do reino vencido e transporta aquela população para o seu próprio reino. Ou seja, é como se fosse um exílio, só que um exílio reverso. Então, o apóstolo Paulo está nos dizendo que Jesus ele venceu o império das trevas e não só isso, ele saqueou o império das trevas e nos tirou daquele império das trevas e nos levou para o seu reino de amor e de luz.
Uhum. 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 É interessante, vários entendimentos errados surgem disso, né? Dessa ruptura entre as alianças, como se fossem várias, na verdade. Por exemplo, as promessas feitas a Abraão. Muita gente se pergunta assim, tá, mas aquelas promessas que Deus fez a Abraão não se cumpriram no povo judeu ainda. Só que a compreensão é errada, porque a promessa feita a Abraão, ela só cumpre em Cristo e na igreja. A igreja é o verdadeiro descendente de Abraão. Nós somos aqueles que abençoaremos a terra por meio do evangelho. Nós somos a semente de Abraão de fato, não é o povo judeu. O povo judeu é descendente sanguíneo, descendente de sangue, mas o verdadeiro descendente de Abraão, como o apóstolo Paulo afirma em Gálatas, somos nós e Cristo em primeiro lugar. Então vejam, Paulo, em Colossenses, ele afirma que Jesus promove uma espécie de exílio reverso. Ele vai ao reino inimigo e sequestra, entre aspas, nos tira desse reino inimigo e ao invés de nos levar para o seu reino e nos tornar escravos, nós somos livres no reino de Cristo. Ou seja, em Cristo, o exílio entre homem e Deus tem fim. Esse exílio que marca o distanciamento entre a criatura e o Criador, ela tem fim por meio de Cristo. Por isso que Cristo é o nosso mediador. Ele é quem faz a mediação entre Deus e os homens. Perceba então, irmãos, que todo pecado, se nós fomos livrados do reino do pecado por Cristo, todo pecado que nós cometemos acaba sendo uma tentativa de voltar para esse reino das trevas. Percebam? Percebam que nós fomos livrados do domínio do príncipe deste mundo, da potestade do ar, do império das trevas. Tem vários nomes que se dão para o reino das trevas e de Satanás e do pecado. Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Mas ele nos livrou desse reino de trevas e nos transportou para o reino do seu filho. Então, qual é a cultura do reino, por assim dizer? É cumprir os mandamentos. Quando você está no reino de Cristo, a natureza de quem está no reino de Cristo é justamente obedecer a Cristo, cumprir os seus mandamentos, amar ao Senhor seu Deus, não adulterar, não matar, adorar o Senhor de todo o coração. Essa é a cultura do reino. Então, todo pecado é basicamente uma tentativa de traição ao reino que você está. É uma tentativa de você voltar atrás, de você voltar ao cativeiro que outrora você estava. Percebam? E agora nós vamos nos voltar ao Catecismo de Heidelberg, que diz basicamente isso. A pergunta 29 diz o seguinte: o nome Jesus significa Salvador. Catecismo de Heidelberg, pergunta 29. O nome Jesus significa Salvador. Mas por que o Filho de Deus tem este nome? E a resposta: porque ele nos salva de todos os nossos pecados. E porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar a salvação. Então, a nossa pergunta inicial é respondida. Que tipo de Salvador é Jesus? Ele nos salva, não apenas do inferno, mas do pecado. Percebam que a salvação que Cristo nos traz, ela não se reduz ao momento da justificação e pronto, agora a gente está livre do inferno. É uma salvação que se perpetua ao longo de toda a sua vida. Jesus te salva no início e ele te salva hoje, do seu pecado hoje, ele vai te salvar do seu pecado amanhã, ele vai te salvar do seu pecado depois de amanhã, daqui a 10, 20, 30 anos, porque Cristo é um salvador dos pecados, ele nos salva dos nossos pecados, porque os nossos pecados nos escravizam, nossos pecados se tornam basicamente o nosso rei ou o nosso tirano, por assim dizer, e Cristo veio morrer para nos livrar de nossos pecados. Vejam que a segunda parte da resposta diz o seguinte: porque ele nos salva de todos os nossos pecados e porque em ninguém mais devemos buscar
ou podemos encontrar a salvação? A pergunta 30 diz o seguinte: será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos assim chamados santos, ou em si mesmos, ou em qualquer lugar, realmente creem no único Salvador? Não, não creem, pois na prática negam o único Salvador, ainda que falem tanto dele. Pois das duas, uma, ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador com verdadeira fé encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. Notem que o catecismo ele fala sobre santos aí, e isso tem uma razão, que o catecismo ele foi escrito ali no século XVI, na segunda geração da Reforma Protestante e tal, e os católicos estavam ferrenhamente contra o protestantismo, então por isso o catecismo ele fala bastante contra certas doutrinas católicas, como a intercessão dos santos e coisas do tipo. Só para nós darmos uma pincelada na doutrina católica, segundo o catolicismo, embora Cristo pudesse operar a salvação de modo direto, ele escolhe pessoas ou intermediadores por meio de quem as pessoas podem ser salvas. Quem são esses intermediadores? São os sacerdotes da Igreja Católica. É o padre, é o papa, é o cardeal, o bispo. Todos eles são intermediadores entre nós e Cristo nosso intermediador com Deus. Então percebam que eles colocam mais um intermediador além de Cristo. E segundo a Igreja Católica, você não pode encontrar salvação fora da Igreja Católica. Porque, diferente da nossa compreensão protestante, o corpo de Cristo não somos nós, individualmente e coletivamente, mas é a Igreja. A Igreja Católica é o corpo de Cristo. Então você só pode ser salvo se você estiver no corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. Eu vou ler um trecho do Concílio de Latrão, da Igreja, que diz o seguinte: por isso, ninguém será salvo se, sabendo que a Igreja Católica foi divinamente instituída por Cristo, todavia não aceita submeter-se à Igreja ou recusa obediência ao Papa, vigário de Cristo na terra. Ora, o Salvador não apenas ordenou que todas as nações entrassem na Igreja, mas ainda decidiu que a Igreja seria o meio de salvação sem o qual ninguém pode entrar no reino celeste. Para que alguém obtenha a salvação eterna, não é sempre necessário que seja efetivamente incorporado à Igreja como membro, mas é requerido que ele esteja unido por voto e por desejo. Então, a doutrina católica sustenta que, para você ser salvo, você tem que crer em Cristo e pertencer à Igreja Católica. Existe uma exceção a essa regra, que é no caso de uma pessoa não saber que ela é obrigada a ir para a Igreja Católica. Mas a partir do momento que ela crê em Cristo e ela adquire a noção de que ela é obrigada a ir para a Igreja Católica, se ela não for, ela perde a sua salvação. Só que percebam que o catecismo ele não se reduz ao ensino católico. Ele diz o seguinte também: será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos santos ou em si mesmos... Então percebam que aqui ele também ataca a ideia de que nós podemos nos salvar pelas nossas próprias obras, pelos nossos próprios méritos. Algo que hoje é defendido tanto por católicos quanto por arminianos, que sustentam que, por meio das nossas obras, por meio do cumprimento da lei, nós podemos ser salvos. Mas, em aulas anteriores, nós vimos que nenhum homem pode ser justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado e, consequentemente, condenação. Se você quebra algum mandamento da lei, você quebra todos os demais e você já não está apto a ser salvo. Então é por meio de Cristo que nós somos salvos. Não é por obras, não é por santos, não é por acreditar no Papa, não é por acreditar em algum guru ou algo desse tipo. Vejam que a pergunta diz o seguinte: será que aqueles que buscam o bem e a salvação nos santos ou em si mesmos realmente creem no único Salvador? Não, não creem, pois na prática negam o único Salvador, Jesus. Então vejam, uma pessoa que acredita que ela pode ser salva por obras, ela pode ser chamada de cristão? O catecismo diz que não. O catecismo diz que somente aqueles que se entregam a Cristo e reconhecem Ele como o único Salvador são cristãos, são aqueles que de fato creem. Se você crê em Cristo e acrescenta a isso as suas obras, ou acrescenta a isso a intercessão dos santos, como os católicos fazem, você já não crê em Cristo absolutamente. Você crê em Cristo mais alguma coisa. E você não é cristão, por mais que você se diga como tal. Vamos só ler alguns versículos para nós compreendermos isso, que a salvação se dá somente por meio de Cristo e nada mais. Pierre, pode ler para mim? Efésios 2, versículo 8. Henrique, pode ler 1 João 5:11, 5:11, 12. E Atos capítulo 4, versículo 11 e 12.
Pode ler o 9 também. Então percebam que Paulo, em Efésios, ele deixa bem claro que a salvação, que a graça, que a salvação e que a fé são um dom de Deus. Ela não vem de nós, ela vem do próprio Deus, para que nenhum de nós se glorie nas próprias obras. Nenhum de nós pode ser salvado pelos próprios méritos. 1 João 5:11 e 12. Amém. Então percebam aí também que João diz que Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não se pode acrescentar mais nada além de Cristo para nós obtermos a vida eterna. E agora Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Obrigado. A doutrina católica, eu li um artigo ontem do padre Paulo Ricardo, ele é bem famoso, e ele afirma que para você ser salvo, você precisa de Cristo e de Maria. Por quê? A lógica da igreja é a seguinte: Adão e Eva pecaram, então um homem e uma mulher trouxeram perdição. Então você só pode ser salvo por um homem e uma mulher, Jesus e sua mãe Maria. Ela é basicamente uma intercessora. Nós oramos a Maria e Maria reza, intercede a Jesus e Jesus intercede ao Pai. Então percebam que é um esquema de pirâmide da salvação. Só que em Atos fica bem claro que somente Cristo, em que nenhum outro há salvação, somente Cristo é suficiente para a nossa salvação. Para terminar, irmãos, eu gostaria de fazer uma última inserção e que ela envolve novamente aquela promessa feita a Abraão. Nós vimos que é prometido a Abraão que o seu descendente abençoaria todas as nações da terra. Nós vimos que essa bênção, ela é o restabelecimento da comunhão entre as famílias da terra, entre as nações da terra e Deus. E é interessante que se nós lermos Gênesis capítulo 22, versículo 18, nós vamos encontrar o seguinte. Gênesis capítulo 22, versículo 18. E em tua descendência serão benditas, a bênção, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por mais que Gênesis tenha sido escrito em hebraico, Mateus escreveu o seu evangelho em grego. E é possível, e é muito provável na realidade, que ele tenha usado a versão grega do Antigo Testamento, que é conhecida como Septuaginta. Quando nós pegamos Gênesis capítulo 22, versículo 18, na versão grega, nós vamos ver que essa palavra aí, todas as nações da terra, é a frase grega panta taetne. Panta significa todos ou tudo, tá é uma preposição, e etne é povo, etnia, raça, nação, etne, de onde vem a palavra etnia. Então, a promessa feita a Abraão é o seguinte: em tua descendência serão benditas panta taetne, todas as nações ou todas as etnias. E nós vimos que Cristo é, de fato, o descendente de Abraão, e nós que estamos em Cristo somos os descendentes de Abraão. Uma pergunta que surge é: como nós, com as nossas fraquezas, nossas limitações, nossas dificuldades, vamos abençoar todas as nações da terra? Como que essa promessa feita a Abraão, e que se cumpre por meio de Cristo e em nós, ela de fato se concretiza? Como as famílias da terra serão abençoadas? E a resposta é por meio do evangelismo, por meio da pregação do evangelho. Vejam Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19 e 20. Mateus 28, 18 a 20. Lembrem-se da frase grega, panta taetne. Em ti serão benditas panta taetne, todas as nações. E aqui é Jesus falando com os discípulos, dando suas últimas instruções a ele, dizendo o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vejam, em Gênesis 22, na versão grega, panta taetne, todas as nações serão abençoadas pelo descendente de Abraão. Aqui, em Mateus 28, 18, Jesus diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos panta taetne, de todas as nações. Basicamente, Jesus está rememorando a promessa feita a Abraão e afirmando que por meio do fazer discípulos, por meio da pregação do evangelho, por meio do evangelismo, todas as nações da terra serão abençoadas. Então vejam, o evangelismo, em primeiro lugar, ele não é uma faculdade,
Ele não é algo do tipo que você tem a escolha de fazer. Jesus não fala: "Se você quiser, ide pelo mundo e fazer discípulos". Jesus não fala isso, ele fala: "Ide, fazei discípulos de todas as nações". Esse é um primeiro aspecto para que nós façamos evangelismo. Um segundo aspecto do evangelismo que nos impele a evangelizar é que justamente por meio da pregação do evangelho que a promessa feita a Abraão se cumprirá. É por meio da pregação do evangelho, é por meio da propagação da mensagem de Cristo que todas as nações da terra serão abençoadas. Então, quando nós saímos na rua, falamos com alguém no nosso trabalho, com o nosso amigo, com o nosso filho, com os nossos parentes, nós estamos cumprindo ou começando a cumprir essa promessa feita a Abraão, de modo que um dia todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações da terra estarão novamente em comunhão com Deus. É por isso que nós devemos evangelizar. Nós temos falhado nisso, talvez, mas a mensagem, o conhecimento da promessa feita a Abraão, de que essa promessa feita a Abraão se cumpre conosco por meio do evangelismo, deve nos impelir a evangelizar. Alguém tem alguma observação? Aham. Sim. Falar alguma coisa? É, sim. Eu falei apenas do contexto original, que Jesus de fato manda eles irem, mas realmente o ID é você pregar o evangelho em qualquer lugar que você esteja. E é interessante também que muitas pessoas, eu já vi isso, muitas pessoas utilizam o evangelismo como uma forma de obras para salvação. Em meios pentecostais e arminianos, você vê muito disso. A pessoa, não, eu vou pregar, eu vou lá propagar o evangelho para garantir o meu com Deus. Então a pessoa não vai pelo amor a Cristo, pelo próximo, para falar.
Me lembrou uma história do Spurgeon. O Spurgeon é um pregador batista famoso, e ele estava testando a acústica do templo da igreja dele. Naquela época ele não usava microfone, então ele tinha um tom de voz muito alto que abarcava todo o templo. E diz um relato que tinha um trabalhador nas vigas do templo, e o Spurgeon foi testar a acústica sem microfone, e ele disse aquele versículo: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O trabalhador ouviu aquilo e se converteu. Naquele momento ele percebeu que ele era um pecador, ele que precisava de Cristo para ter os seus pecados retirados para ser salvo. Só com a fala de um versículo, aquele homem se converteu. Mais alguém? Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. É uma ordem, de fato. E é interessante que muitas pessoas, desde meu próprio temperamento, a gente foi evangelizar um dia, eu falei com o Henrique, eu falei, cara, se não fosse por Deus, eu não estaria aqui não, porque eu sou muito tímido para falar na rua com os outros assim. Mas é uma ordem de Cristo, não é uma mera faculdade que você pode escolher se faz ou não. Mas no momento que você vai evangelizar, você tem que deixar de lado um pouco o seu próprio orgulho, a sua própria imagem pessoal e saber que aquilo ali é uma forma de você fazer o reino de Cristo crescer, das famílias da terra serem abençoadas de alguma maneira. Então, o evangelismo ele é uma ordem. E, aliás, vai ter evangelismo esse mês? Estão conclamados, então. Amém. Vamos colocar de pé, então, para nós orarmos? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por aprendermos, Senhor, da tua palavra, e que tu, Senhor, é um Messias que não veio simplesmente nos livrar de um governante ou de um reino inimigo, Senhor, mas veio nos livrar do reino por trás de todos os reinos, que é o reino do pecado, o reino das trevas. Nos ajude então, Senhor, sabendo disso, a vivermos uma vida como cidadãos desse reino e não mais como cidadãos do reino das trevas, Senhor. Nos ajude a compreender que o nosso pecado, ele é uma conclamação ou é uma afirmação sem palavras de que nós queremos voltar para o reino das trevas, tal qual os israelitas queriam voltar para o Egito. Nos ajude a ver, Senhor, que o teu reino ele é muito maior, ele tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos, ele é muito mais glorioso, Senhor, e não nos deixe voltar aos nossos pecados, mas nos ajude a crescer e sermos salvos, Senhor, reconhecermos que tu nos salva dos nossos pecados, teu nome é Jesus, porque o Senhor nos salvará dos nossos pecados no passado, hoje, amanhã, para sempre, Senhor, até um dia em que o pecado não mais existirá e estaremos em perfeita comunhão contigo. Nos ajude, Senhor, a vermos que a proclamação do Evangelho não é uma mera faculdade, mas que é uma ordem tua, um mandamento teu, Senhor. E nos ajude a reconhecer que, por mais que nós sejamos tímidos, por mais que nós não saibamos falar, por mais que nós não saibamos como evangelizar uma pessoa, Senhor, nos dê a inspiração do teu Espírito Santo, que ele coloque na nossa boca, no nosso coração, aquilo que nós devamos falar, e a fim de que as pessoas ouçam a tua palavra, Senhor, se convertam a ti. Vejam, Senhor, que tu usaste um vaso de barro fraco como nós para proclamar o Evangelho. Que nós possamos te reconhecer como Messias, como o Rei de toda a terra, Senhor. E, sobretudo, como o Rei da nossa vida. Nos ajude a sujeitar ao teu governo e a proclamar outras pessoas a se sujeitarem ao teu governo, Senhor, a fim de que elas sejam também livradas de seus pecados.
Obrigado pela tua santa palavra, nos ajude a estar em comunhão contigo, com os nossos irmãos e abençoe o culto que virá a seguir. Esse é o nosso pedido nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.